Primeiramente, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Guilherme. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre plano inclinado, as ideias iniciais, que é para vocês assistirem antes da aula de quarta e quinta-feira, para vocês chegarem na aula já com dúvida, porque esse é um assunto um pouco mais complicado. Bom, primeiramente, é importante lembrar que o assunto do plano inclinado, basicamente, é a decomposição da força-peso de um bloco em uma rampa. Beleza. Falou pouco e falou muito agora. Mas, basicamente, uma parcela da força-peso vai virar velocidade e a outra parcela vai virar atrito. E aí eu vou explicar melhor com vocês mais pra frente. Mas as coisas mais importantes para vocês pensarem agora é que, bom, eu vou mostrar para vocês que a massa acaba não importando para calcular essa aceleração e, bom, ela é importante para se calcular a força-peso, o px, a normal, essas coisas, mas vocês vão ver que para a aceleração ela não importa. Além disso, é importante lembrar que é importante para essa matéria saber bem semelhança de triângulos, porque a gente vai usar bastante para decompor a força-peso, a gente vai precisar lembrar bastante. E lembrar também a matéria das aulas passadas, que é o sentido das forças, como uma acaba anulando a outra, se está em sentido diferente. E aí vocês vão ver um pouco melhor também isso mais para frente aí nesse vídeo. Bom, começando aqui com uma ideia básica de como que é um quadrado, lembrando desse vídeo aí, dessa imagem. A força-peso vai apontar para o centro da Terra, até aí normal, a gente deu na aula passada. A força normal, como na aula passada também, ela é perpendicular ao plano que o objeto está, então esse é o plano e ela é perpendicular. E agora a gente vai ter que pensar um pouco como que esse bloco vai agir nessa situação. Ele vai deslizar no plano aqui, certo? No plano do triângulo. Então, a gente tem que pensar que a força-peso não está nessa direção e nesse sentido. Então, a gente tem que transformar ela para esse eixo, para ela ser condizente com a aceleração. Então, como que vocês têm que pensar? Como a aceleração é caindo aqui na rampa, tem que ter alguma força agindo no sentido da rampa também. E por isso a gente criou o eixo do movimento aqui, o eixo X. Além disso, é importante também criar o eixo perpendicular, que é o eixo Y. Se pararem para pensar, é igual em gráficos, eixo X e eixo Y, perpendiculares um ao outro, fazendo 90 graus então, né, aqui. Que vai ser paralelo à força normal aqui, e aí vai ser importante depois para calcular outra decomposição da força-peso. Bom, que nem eu falei aqui, a parte da força-peso que vai para o movimento é o Px, e a parte que não vai é o Py aqui. Depois esse Py vai poder ou não virar atrito, dependendo se essa superfície tem ou não atrito, mas aí é um assunto um pouco mais para frente também. É importante também para esses exercícios saber esse ângulo θ aqui, porque ele vai ser completamente necessário para saber o quanto da força-peso vai virar movimento e o quanto não vai virar movimento. Agora, para a gente saber como esse ângulo vai agir, a gente precisa trazer ele para cá, né? Porque o ângulo, para ser usado com a força-peso aqui, ele tem que estar junto com a força-peso. Então, como que a gente faz essa transferência? A gente tem que pensar aqui em semelhança de triângulo agora. Essa é a hora que eu falei. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, numérico, para vocês de como fazer isso. Então, a gente vai fechar o triângulo aqui e a gente vai supor que o ângulo θ é 30. E aí a gente lembra que, como todo triângulo tem 180, com um ângulo reto aqui, o ângulo aqui de cima dá 60, certo? E como a gente sabe que esses eixos
forma um ângulo perpendicular entre eles. Então, tem esse ângulo perpendicular aqui, 60 mais esse ângulo tem que dar 90. Então, esse ângulo aqui dá 30. Eu escrevi errado aqui, mas ele dá 30. Agora, esse exemplo que eu dei foi para vocês perceberem que esse ângulo é igual a esse ângulo. E aí, às vezes, o exercício só dá cosseno de θ é tal, seno de θ é tal, e aí você vai ter que olhar para o exercício e fazer semelhança de triângulo para saber qual tipo, o seno de θ vai para o px ou para o py, e o cosseno vai para o px ou para o py. É para isso que vocês têm que perceber, transferir esse ângulo aqui para cá. E além disso também, ele, por semelhança de triângulo, esse ângulo vai ser igual a esse. Além disso, é importante também lembrar que eu desenhei o bloco caindo aqui para a direita, mas ele também pode cair para a esquerda, e aí ter uma roldana, ter alguém puxando aqui, e aí o exercício vai dificultar um pouco, mas aí a gente vai ver também na aula mais tarde hoje. Pegando esse exemplo aqui, que é basicamente um modelo de um plano inclinado, a gente consegue botar em algumas fórmulas aqui que a gente já conhece, que são, bom, px, pensando nesse ângulo, vai ser o seno do θ. Por quê? Porque o seno é o cateto oposto ao θ. E esse cateto aqui é igual a esse cateto aqui. Então, px vai ser a força-peso vezes o seno do θ. Do mesmo jeito, py vai ser a força-peso vezes o cosseno do θ, porque o cosseno trata do cateto adjacente. Lembrando também que a força-peso vai ser m vezes g, então a gente consegue calcular essa aceleração aqui, que seria, por exemplo, o sentido do movimento só tem a força px. Então, a força resultante vai ser px. Pensando aqui que px vai ser mg seno de θ, a gente iguala essa fórmula e a gente pode cortar as massas. E essa é a parte que eu falei no começo do vídeo, que você não importa a massa do objeto para você calcular a aceleração. Você consegue calcular com essa fórmula. Ela depende do ângulo e da gravidade que o objeto está. Agora, complicando um pouco, com a ideia de atrito, que você teria todas essas ideias que eu falei até agora, mas no sentido na direção aqui do movimento, ele está em sentido oposto. Então, fazendo as forças resultantes, px menos o φ, então em direções opostas, é igual a m vezes a. O px eu coloquei como positivo, porque o bloco vai cair para a direita, então a aceleração vai ser para a direita. E por isso que o px é positivo aqui, certo? Lembrando a fórmula do φ, que é μ vezes a normal, e agora a gente vai usar o py. Por quê? Porque o py vai importar para calcular normal. Porque no eixo y, as únicas forças que agem são py e a normal. Então, você consegue descobrir que, lembrando aqui que a normal é perpendicular ao plano, a normal vai ser o py, certo? E a gente lembra com as fórmulas dos slides passados que py vai ser mg cosseno θ. Colocando isso nessa fórmula aqui de cima, lembrando, do mesmo jeito py aqui, px vai ser mg seno θ, dá essa fórmula aqui, e aí, de novo, a gente pode cortar as massas, resultando com essa fórmula aqui, que fica em função da gravidade, do ângulo e do coeficiente de atrito, certo? Aqui eu só coloquei em evidência. Então, com essa fórmula é possível perceber que a aceleração depende somente do ângulo, da gravidade e do coeficiente de atrito. Para os exercícios, dificilmente a gente vai usar essa fórmula. A gente vai usar todo esse pensamento
de força resultante é massa vezes aceleração, e aí você vai ter às vezes tração em fio, às vezes vai ter alguém puxando. E bom, basicamente é isso. Eu vou deixar esses 2 links na descrição do vídeo, que são links revisando semelhança de triângulos, é o de baixo, e o de cima é uma aula do Descomplica, que vocês podem ver um pouco mais sobre decomposição de forças e plano inclinado. Muito obrigado e é isso.